Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, o brilho da casa de Deus. Meus irmãos, iremos estudar, certo, a lição juvenil, a lição número 6, onde vai falar sobre o Espírito atuante em Cristo, certo? Nós vemos aqui que a leitura bíblica em classe está lá em Mateus, até coloquei aqui, olha, Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 21, e depois Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 22, que vai dizer o seguinte, olha... Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando-se ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 22. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar-lhe ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Certo? Vamos lá. Então, meus irmãos, lição número 6, onde fala sobre o Espírito atuante em Cristo. Certo? Vocês me perdoem o barulho, porque eu ia gravar de noite, mas cheguei muito cansado. Aí estou gravando agora de manhã, aí eu moro aqui numa rua principal e às vezes passa muito carro, muito veículo. Olha aqui, vamos lá. Olha aqui, o textuário da lição é lá em Isaías 61, capítulo 1, certo? O textuário. Aí diz assim, olha: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a arrastar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Anotei aqui, vamos lá, meus irmãos, olha aqui, me ungiu, certo? Essa palavra aqui, me ungiu, né, porque o Senhor me ungiu, de uma forma mais simples para nós entendermos, pode ser traduzido como escolhido, certo? Escolhido. Então, o Senhor me escolheu, certo? Me escolheu, me ungiu, me escolheu. Né? Nós vemos aqui que antigamente a unção era para separar aquela pessoa que estava sendo ungida para fazer um serviço a Deus. Era uma pessoa escolhida, separada para um serviço especial, certo? Para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos, certo? Contritos. Esses contritos podem ser traduzidos como arrependidos. Arrependidos, certo? Olha aqui. E os cativos, como diz aqui, os cativos podem ser os presos, certo? Os presos pelo pecado, certo? Nós podemos ver tudo isso. Nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, né? No versículo 18 vai falar sobre os pobres, certo? Olha aqui, vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres. Aí eu faço uma pergunta: será que Jesus veio somente para os pobres? Mas essa palavra aqui, os pobres, eram os pobres de espírito. Olha aqui, os pobres de espírito. Os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que se autodeclara limitado, que necessita de Deus. Ou seja, meus irmãos, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que reconhece que precisa, que necessita, que depende de Deus. Então é para essas pessoas que querem se arrepender, certo? As pessoas que têm um coração contrito,
que querem se arrepender, é aquelas pessoas que estão presas pelo pecado, presos do pecado. Vou botar aqui, olha, pelo pecado, certo? Pelo pecado, certo? Então é esses pobres de espírito, não é um pobre financeiramente, certo? É para aqueles pobres de espírito, é aqueles que precisam, que sabem que precisam de Deus, que somos totalmente dependentes de Deus. Então esse é o pobre de espírito, certo? Aí vai falar no versículo 19, a liberdade aos cativos, que é aos presos, dá vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos, aqueles que sofrem opressão, certo? Vamos lá. E no versículo 16 vai falar sobre sinagoga. Na verdade eu tinha pulado o versículo 16. Sinagoga, para quem não sabe, é a casa de oração dos judeus, certo? Então a sinagoga é a casa de oração dos judeus, certo? Olha aqui, meus irmãos, que interessante, eu coloquei aqui para não esquecer, certo? Eu sempre gosto de riscar aqui a lição. Olha aqui, o Cristo, que é tanto em grego, certo? O Cristo no grego e o Messias no hebraico significam, olha aqui, significam ungido. Então, olha aqui, tanto o Cristo no grego como o Messias no hebraico significa ungido. Então, Cristo foi o ungido de Deus, o ungido pelo Espírito Santo para pregoar as boas novas neste mundo, certo? Vamos lá, meus irmãos, olha aqui. No capítulo 1 fala assim, ó, o Espírito Santo e o nascimento de Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que, olha aqui, a concepção. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Maria, de uma forma natural, uma criança só nasce quando há uma relação entre um homem e uma mulher. Só que aqui, meus irmãos, Deus quis fazer de forma diferente, certo? A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que Deus fez Maria conceber sem precisar se relacionar com homem nenhum. Nós vemos aqui, meus irmãos, como Deus é soberano e Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então Deus, certo? Ele fez, né, nós vemos aqui que era um fruto do Espírito Santo, uma criança ser gerada sem precisar ter relação entre homem e mulher, certo? Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui que isso era um milagre, certo? E o que é um milagre? Eu coloquei aqui, ó, o milagre é uma intervenção. Vou botar aqui, olha, o milagre é uma intervenção divina, certo? Então, o milagre, a concepção foi um milagre, certo? Então, o milagre, o que é um milagre? É uma intervenção divina para nós, certo? Não se explica o milagre. A explicação do milagre é que vem de Deus e nada foge do controle de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então, tudo ocorreu dentro de um tempo previamente determinado. Por esta razão, o Espírito Santo é descrito como o agente da milagrosa concepção de Jesus. Mateus capítulo 1, 20, Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos lá, olha aqui. No segundo aqui capítulo, vai falar sobre o Espírito Santo no início do ministério terreno de Jesus. Meus irmãos, essa família, José, Maria e Jesus, todo o reino de Deus, todo o universo, certo? Todo o reino de Deus estava com os olhos fitos para essa família, certo? Porque chegou um momento, num momento determinado por Deus, certo? Que a história da humanidade iria mudar de uma forma gigantesca. Onde Deus, como diz lá em João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o reino dos céus estava com os olhos fitos, meus irmãos, para nessa família, certo? Porque através dessa família, através de Jesus, a salvação viria ao mundo, glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus foi crescendo, teve a sua infância, teve a sua adolescência, ia crescendo na graça e na justiça. Olha aqui, a diferença entre encarnação e reencarnação, certo? Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, uma encarnação, certo? Olha aqui, encarnação. E o que é uma encarnação? Nós vemos aqui a reencarnação é o que o Espiritismo prega. Uma pessoa morreu, então o espírito daquela pessoa saiu daquela pessoa porque aquele corpo físico morreu e aquele espírito renasce em outro corpo físico. Mas não é assim que a Bíblia diz, certo? Reencarnação. Já a encarnação
que só aconteceu que foi um acontecimento singular, certo? Só aconteceu essa vez na história, onde a criança estava sendo gerada por obra do Espírito Santo, e o espírito da criança não era um espírito comum, mas o Espírito de Deus encarnou naquela criança. Então nós vemos aqui que realmente era o Emanuel, Deus conosco. Então quando a criança nasceu, tinha um corpo físico, mas o espírito era Cristo, era o Espírito de Cristo. Lembrando que Cristo, meus irmãos, não passou a existir após essa encarnação, após o nascimento dessa criança. Cristo já existia antes. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que antes que Abraão nascesse, Cristo já existia, certo? Vamos lá. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o reino dos céus estava com os olhos atentos para essa família, certo? Então, nós vemos que durante a sua infância, Jesus fica sendo na graça, no conhecimento, na sabedoria, meus irmãos. E nós vemos aqui que chegou o momento, aos 30 anos de idade, que Jesus foi batizado no Rio Jordão, pelo seu primo João Batista, certo? E nesse batismo aconteceu algo impressionante, algo milagroso, certo? Uma intervenção divina, onde o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, sobrevoou sobre Jesus e se ouviu uma voz: eis meu filho amado em quem tenho me comprazido, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o mundo sobre a visão divina, olha aqui, o mundo de todo o universo, meus irmãos, o mundo agora estava o reino dos céus estava com os olhos fitos neste mundo, principalmente nesta família, sobre Jesus, para que ele trouxesse salvação para a humanidade, glória a Deus. Então eu coloquei aqui, olha, o mundo sobre a visão divina, que sempre teve, lógico, certo? Então foi o batismo nas águas, certo? O batismo nas águas de Jesus pelo seu primo João Batista. E o batismo é uma confirmação da fé. Por isso, você olha aqui, Jesus foi batizado aos 30 anos, certo? Eu não sou a favor que se batize crianças, porque o batismo, na sua essência, é uma confirmação da fé, certo? E uma criança não pode confirmar sua fé. Por isso que o batismo só deve ser quando nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus foi revestido pelo Espírito Santo. Revestido. Vamos ler aqui, meus irmãos, Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Vai falar sobre essa passagem aqui, certo? Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, olha: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que ele abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido, ou me comprazo, certo? Que tenho prazer. Essa palavra comprazo significa prazer, certo? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. O batismo é a confirmação da fé, como já falei aqui, certo? Então Cristo, no segundo capítulo ainda, Cristo foi revestido pelo poder do Espírito de Deus, se repousou sobre ele de forma corpórea, né? Nós podemos ver aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos desse revestimento aqui, sermos revestidos pela graça divina, certo? Vamos lá, meus irmãos, adentrando. Olha aqui, Jesus tentado, eu não tenho interrogação aqui. Por que Jesus foi tentado, meus irmãos? Nós podemos ver lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Essa passagem vai dizer que o Espírito o levou ao deserto. O deserto é lugar de escassez. No deserto, meus irmãos, como dizia Billy Graham, dizia que no deserto nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a Deus, certo? E nós conhecemos qual é o nosso propósito, certo? Então nós temos aqui, meus irmãos. Olha aqui, Jesus foi tentado. Nós vemos aqui, meus irmãos, que por que Jesus foi tentado? Porque, meus irmãos, a tentação vem para nos fazer forte, certo? Deus não permite, nós vemos aqui, meus irmãos, que as tentações não servem. O diabo ele tenta, certo? Mas a tentação, Jesus foi revestido pelo Espírito de Deus e ele precisava vencer estas tentações para mostrar, meus irmãos, que as tentações, mesmo que difíceis, não são impossíveis de se vencer, certo? E no capítulo 3 aqui, meus irmãos, aí diz aqui, olha, ser forte, resistente. Diz assim, olha, o Espírito Santo guiará com ele permanecia, lutando junto. Para nós, os cristãos, vencemos as tentações e as ciladas de Satanás. É imprescindível que estejamos revestidos do poder do Espírito Santo. Do contrário, seremos facilmente derrotados.
Vamos lá, olha aqui no capítulo 3 vai falar sobre capacitando para o exercício do ministério. Nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, andar com Deus, olha aqui, andar com Deus traz benefícios. Nós podemos ir em Mateus capítulo 11, vamos ler aqui, meus irmãos, Mateus capítulo 11, versículo 4 ao 5, vai falar o seguinte, olha, Mateus 11, 4 e 5, diz assim, olha, e Jesus respondendo disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Ele ouvia e via, era um testemunho que tanto se poderia ouvir a fama de Jesus, como se poderia ver, certo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, capítulo 3. Andar com Deus traz benefícios. Que benefícios são esses? Os milagres. Vou botar até ligar aqui, olha. Os benefícios de andarmos com Deus são os milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos, diante disso, uma multidão andava com Jesus. Quem é que não queria estar ao lado de Jesus? Nós podemos ir lá em João, capítulo 6, versículo 2, diz que uma multidão o acompanhava, porque ele era poderoso nas palavras, os milagres, maravilhas, nós podemos ver tudo isso. Então, meus irmãos, o cristianismo, certo? Qual é a tarefa, meus irmãos, qual é a função do cristianismo, né? Dos evangelhos, da Bíblia, certo? É haver uma reeducação de cultura, uma reeducação de caráter, uma reeducação de pensamento, meus irmãos, porque o mundo está caminhando, o mundo está perdido no pecado. Por que a gente vê, meus irmãos, tanta violência, guerras, doenças, enfermidades, tragédias? Tudo isso são consequências do pecado. Então, meus irmãos, o cristianismo traz uma reeducação através da palavra de Deus. Lá em João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já no versículo 35 vai dizer o seguinte, olha, versículo 35, diz o seguinte, olha, e saíram, João capítulo 8, versículo 35, eu não lembro o que diz no versículo 35, vai dizer o seguinte, olha, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, aqui, meus irmãos, tem a ver com essa reeducação, né? Jesus está para nos reeducar através da sua palavra. E no capítulo 4, meus irmãos, vai falar sobre... Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo havia ungido para isso, né? Para acontecer os prodígios, sinais, maravilhas, certo? Então, meus irmãos, o cristianismo serve para trazermos uma reeducação contra o pecado. Contra o pecado. O que é que a Bíblia diz? Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que blasfemava, não blasfeme mais. Isso é uma reeducação. Uma reeducação contra o pecado. Certo? Uma reeducação cultural. Uma reeducação de mente. Uma reeducação, meus irmãos, para nós estarmos prontos para no dia de Jesus nos chamar. Glória a Deus. No capítulo 4 vai falar sobre assim, olha, capacitando para concluir o plano divino. Olha aqui, meus irmãos. Capítulo 4. Capacitando para concluir o plano divino. Olha aqui. Foi com o revestimento do Espírito que o Senhor teve condições de sofrer injustiças, ironia, traição, chicotadas, palavras acusadoras e humilhações horríveis por amor aos pecadores. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou, depois passou 40 dias com os discípulos, e Jesus disse assim, olha, agora eu vou subir aos céus. E quando Jesus se elevou aos céus, apareceu anjos aos discípulos e disseram assim, por que vocês estão com os olhos fitos aos céus? Porque da mesma forma que vocês viram ele subir, ele virá com poder e grande glória. E antes de Jesus se elevar aos céus, ele disse assim, olha, eu vou e virá o Consolador. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, olha aqui, o Consolador, ele consola. Nós vemos aqui, onde eu li aqui, no capítulo 4, que Jesus foi cuspido, foi blasfemado, apanhou, mas o Espírito Santo o consolava. E ele fez isso por amor a mim e a você. Vamos ler aqui, meus irmãos, Hebreus capítulo 9. No livro de Hebreus, capítulo 9,
14, vai dizer o seguinte, olha. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, fala do Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que também o Espírito Santo é chamado de o Consolador, certo? Porque ele consola aquele que é injustiçado, ele consola aquele que sofre por conta do pecado, ele consola aquele que precisa ser arrependido, ele consola aqueles que estão cativos, presos pelo pecado, para que haja uma salvação. Glória a Deus. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 11. Diz o seguinte, olha, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, que tem a ver com o Espírito Santo, certo? Vindo de Deus, entrou neles e puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Aqui fala daquelas 2 testemunhas que foram mortas e depois ressuscitaram pelo Espírito de Deus ali nos últimos dias. 1 Coríntios capítulo 15. Agora 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre 55, diz o seguinte: onde está o morte teu aguilhão, onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Lembrando, meus irmãos, que a salvação é pela fé, mas o galardão é pelas obras. Então nós podemos dizer aqui, meus irmãos, tudo isso aqui. Então o Espírito é aquele que consola. Às vezes nós vemos aqui, às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade, às vezes a gente falha, dá vontade de parar, de desistir. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos consolados pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo consolou Jesus ali na crucificação, ele consola a mim e a você. Que nós possamos, meus irmãos, sempre estar conectados a esse Deus maravilhoso para que possamos prosperar espiritualmente. Olha aqui, para finalizar, o subsídio 1 e 2 vai falar sobre, olha aqui, o que aconteceu com a religião judaica nos 400 anos após Malaquias. Esses 400 anos, meus irmãos, certo? Após o Malaquias, até o nascimento de Jesus, é chamado de o silêncio de Deus, porque nesses 400 anos não teve revelação, certo? Deus não falou com os profetas, certo? Então é chamado de silêncio de Deus. 400 anos do último livro do Apocalipse, do Antigo Testamento, até o nascimento de Jesus, se passou 400 anos, chamado de período interbíblico, que era um período que ficou entre o fim do Antigo Testamento, dos escritos, certo? Até o nascimento de Jesus. Aí o que aconteceu? Nós vimos aqui, meus irmãos, que fariseus e saduceus, eles trocaram a lei de Deus na sua essência por tradições humanas, certo? Por isso que Jesus batia de frente com esses grupos, porque eles olhavam mais, muitas vezes eles olhavam mais para a tradição do que para a lei de Deus. É isso que acontece muitas vezes com algumas igrejas hoje em dia, que acreditam que a tradição é mais importante do que a Bíblia, certo? Alguns dizem assim, mas a Bíblia é a tradição da igreja. A Bíblia é a voz de Deus para a igreja, certo? Então nós não podemos deixar de olhar para esse livro. Olha aqui, meus irmãos, para finalizar, Jesus foi tentado, passou por prova, nós passamos por provas, certo? Mas olha aqui, vem a prova, se estamos preparados, somos aprovados. Então, meus irmãos, quando nós estudamos, tem que haver uma preparação para ser aprovado. Se não houver essa preparação, não existe aprovação. Na nossa vida cotidiana, na trajetória, nessa vida espiritual, acontece a mesma coisa. Tem que haver uma preparação para sermos aprovados. Sem preparação, não existe aprovamento, não existe aprovação, certo? Aí eu coloquei aqui, só para finalizar, o que define uma trajetória vitoriosa? O que define uma trajetória vitoriosa? São as provas aqui. Por que Davi foi conhecido como o maior guerreiro de Israel? Por que Davi ficou conhecido como o rei mais famoso de Israel? Porque ele passou por muitas provas. Era guerras, era provas dentro da própria família, mas ele pedia a Deus que Deus desse força a eles. Então, meus irmãos,
o que vai definir uma trajetória vitoriosa são as provações que nós passamos. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Salomão se tornou rei, ele pediu a Deus sabedoria para julgar a nação. E Deus deu a ele. Então, meus irmãos, para sermos aprovados, precisamos passar por provações. Precisamos haver uma preparação. E como é que nós precisamos, como é que nós podemos nos preparar? Olha aqui, se arrepender, certo? Nós precisamos estar sobre uma intervenção divina. Nós precisamos pedir a Deus que Deus derrame da sua unção sobre nós, certo? Nós temos que andar com Deus traz benefícios, e um desses benefícios é ser aprovado. Amém, meus irmãos? Nós precisamos todos os dias ter essa reeducação através da palavra de Deus contra o pecado. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor, de uma forma simples, espero que você tenha aprendido, entendido, e até a próxima lição. Deus abençoe você.